Meu nome é Iris Campos Silva, tenho 78 anos e aprendi da forma mais amarga que os monstros que mais nos assombram não são os que se escondem debaixo da cama, mas os que criamos com o nosso próprio amor. Meu monstro tinha o rosto do meu neto, Leonardo, o menino que eu ajudei a criar e que, naquela tarde chuvosa de terça-feira, se transformou em um estranho de olhos injetados e punhos cerrados. A cena ainda queima em minha memória. Eu estava na minha poltrona de veludo, a única peça de mobília que me restou do meu casamento com Jorge, tentando ler um livro, mas as letras dançavam diante dos meus olhos. Leonardo andava de um lado para o outro na minha pequena sala como um animal enjaulado, o cheiro de suor e desespero emanando dele. Vó, eu preciso de R$ 500. É a última vez, eu juro. Ele disse, a voz rouca, trêmula. Eu já tinha ouvido aquela promessa dezenas de vezes. Minha aposentadoria, que mal dava para os meus remédios e o aluguel, já havia sido sangrada por ele, pouco a pouco, para cobrir suas dívidas urgentes. Mas naquele dia, algo dentro de mim, um instinto de sobrevivência que eu pensei ter perdido, disse basta. Não, Léo, eu não tenho, respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia. Acabou, eu não posso mais. A transformação foi instantânea. O neto suplicante desapareceu, dando lugar a uma fúria que eu nunca havia visto. Ele parou na minha frente, o corpo tenso, a respiração ofegante. Acabou? Como assim acabou? Ele cuspiu as palavras. Eu preciso desse dinheiro agora! Você não entende? É sua obrigação me ajudar. Depois de tudo que eu passei, é o mínimo que você pode fazer. É sua obrigação. A frase me atingiu como um soco. Minha obrigação era amá-lo, não financiar sua autodestruição. Não é minha obrigação, Leonardo. É seu dever se tornar um homem, retruquei. Foi quando ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço, o rosto a centímetros do meu. Você não vai me dar o dinheiro? Aí ele sibilou, o hálito azedo batendo no meu rosto. Então eu vou pegar. E se você tentar me impedir, velha, eu juro que você vai se arrepender. A ameaça não foi velada. Estava ali, crua, pendendo no ar entre nós. Naquele instante, o medo me paralisou. Mas então minha mão direita, tremendo, deslizou para o lado da poltrona, para um lugar que só eu conhecia. Meus dedos encontraram o pequeno relevo liso e frio. Um pequeno botão instalado ali secretamente pelo meu falecido marido anos atrás. Enquanto Leonardo, cego pela raiva, se virava para revirar as gavetas da minha cômoda, procurando por um dinheiro que não existia, eu apertei. Um clique quase inaudível. Um sinal silencioso enviado para a única pessoa no mundo que poderia me salvar. Ele não ouviu. Estava ocupado demais sendo o monstro que se tornou. Mas mal sabia ele que a velha indefesa acabara de acionar o alarme. E a ajuda já estava a caminho. Para entender o monstro que Leonardo se tornou, é preciso entender o pedestal de sacrifícios onde eu o coloquei. Ele era o filho da minha única filha, Sofia, que partiu cedo demais, vítima de uma doença cruel. Léo tinha apenas 10 anos. O pai dele, um homem fraco, simplesmente sumiu, incapaz de lidar com a responsabilidade. E eu, em meio ao meu próprio luto, abracei aquele menino como minha única razão para viver. Eu o mimei. Confesso, compensei a ausência dos pais com excesso de permissividade. Cada lágrima dele era uma ordem para mim. Vendi meu carro para pagar seu intercâmbio. Gastei minha pequena poupança para dar a entrada no apartamento dele. Eu era seu escudo, sua rede, sua fonte inesgotável. Eu o amava tanto que o sufoquei, impedindo que ele aprendesse a cair e a se levantar sozinho. O vício em jogos online começou como um hobby, um jeito de ganhar um dinheiro extra, mas rapidamente se tornou um buraco negro que sugava não apenas o dinheiro dele, mas a sua alma. Ele perdeu o emprego, o apartamento, os amigos e voltou para minha casa, não como um neto que busca abrigo,
mas como um predador que retorna ao seu território de caça. A manipulação era sua principal ferramenta. Ele alternava entre a agressão passiva e a vitimização. Se a senhora não me ajudar, vó, eu não sei o que sou capaz de fazer. A culpa vai ser sua, ele dizia, com os olhos cheios de lágrimas que secavam assim que eu entregava o dinheiro. Ele me isolou do mundo. Brigou com minhas amigas, dizendo que elas enchiam minha cabeça de besteiras. Quebrou o telefone sem fio, alegando que essas tecnologias só servem para golpistas ligarem para idosos. Ele estava construindo uma prisão ao meu redor, onde ele era o único carcereiro e eu, a única prisioneira. Agora, sobre o botão. Meu Jorge não era um homem rico, mas era um homem prevenido. Ele trabalhou por 30 anos como técnico de segurança e via o mal onde eu só via ingenuidade. Anos antes de morrer, ele viu os primeiros sinais da fraqueza de caráter de Leonardo. Iris, esse menino não tem a nossa fibra. O mundo vai engoli-lo. E ele pode tentar te levar junto, ele me disse uma noite. Um mês depois, ele instalou o presente dele. Um sistema de pânico discreto ligado não à polícia, mas a uma central de segurança privada, a empresa de Gabriel, o jovem que meu marido treinou, que via Jorge como um pai. Havia 2 botões, um em um colar que eu usava e outro, o mais secreto, embutido na estrutura de madeira da minha poltrona. Este aqui, meu amor, disse Jorge, mostrando o botão na poltrona. É para o pior dos casos. Para quando o perigo estiver dentro de casa. Se um dia, Deus me livre, você se sentir ameaçada aqui dentro, é só apertar. O Gabriel saberá. É uma promessa entre nós. Eu achei um exagero dramático, o cuidado de um homem que amava demais. Guardei o segredo, quase me esquecendo dele. Até aquela tarde, a ameaça de Leonardo não foi apenas um ato de desespero. Foi o resultado de anos de um amor que se tornou tóxico, de uma proteção que virou prisão. Ele não me via mais como sua avó. Via-me como um caixa eletrônico, um obstáculo entre ele e sua próxima aposta. E ao me ameaçar, ele não estava apenas tentando me roubar. Estava tentando destruir a última memória do avô que tanto o amou. E que, mesmo do além, ainda estava ali para me proteger. O clique do botão foi o som da minha rendição e da minha libertação. Tudo ao mesmo tempo. Enquanto Leonardo revirava minhas gavetas com uma fúria selvagem, jogando minhas roupas de cama no chão, rasgando envelopes de contas antigas em busca de dinheiro, eu permaneci imóvel na poltrona. O medo ainda estava lá. Um nó gelado no meu estômago, mas por baixo dele, uma nova sensação começava a emergir. Uma calma expectante. Eu não estava mais sozinha. Eu havia pedido ajuda. O tempo se arrastava. Cada segundo parecia um minuto. Léo, frustrado por não encontrar nada, chutou a pequena cômoda, derrubando o porta-retratos com a foto do meu casamento. O vidro se estilhaçou no chão. Onde você esconde sua velha sovina? Ele gritou, virando-se para mim. Eu sei que você tem. Eu vou achar. Ele começou a caminhar na minha direção, os olhos vermelhos de raiva. Foi quando a campainha tocou. Um som claro, firme, que cortou a tensão do ambiente. Leonardo parou surpreso. Não atende? Ele sibilou para mim. Diz que não tem ninguém. A campainha tocou de novo, desta vez com mais insistência, seguida por uma batida forte na porta. Dona Iris? É o Gabriel. Está tudo bem aí dentro? A voz do lado de fora era calma, mas carregada de uma autoridade que fez Leonardo recuar um passo. Gabriel. Meu neto empalideceu. Ele sabia quem era Gabriel. Sabia que ele era o filho postiço do avô, o herdeiro da sua honra. A porta se abriu. Gabriel, um homem alto e forte, na casa dos seus 40 anos, não estava sozinho. Atrás dele, 2 de seus seguranças, discretos, mas imponentes. Ele não entrou como um amigo, mas como um profissional.
Seus olhos passaram rapidamente pelo caos da sala, pelo vidro quebrado, pelas gavetas reviradas e finalmente pousaram em mim, sentada na poltrona. Tia Iris, a senhora está bem? Ele perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Então, os olhos de Gabriel se fixaram em Leonardo, que estava encolhido perto da parede como um rato acuado. O olhar de Gabriel não era de raiva. Era de um desprezo profundo e gelado. Leonardo, disse ele com a voz baixa, mas que ecoou pela sala. Seu avô me fez prometer que cuidaria dela. E você, o que prometeu a ele? Léo não respondeu. Apenas tremia. Gabriel fez um sinal para seus homens, que se posicionaram na porta. Ele se aproximou da minha cômoda, pegou o porta-retratos quebrado do chão e olhou para a minha foto de casamento. Ele te deu tudo, garoto. Um nome, uma família, um teto. E é assim que você retribui? Ameaçando a mulher que ele mais amava no mundo? Gabriel se virou para mim. Tia, eu sei de tudo. Eu tenho monitorado as dívidas dele há meses, a pedido do Jorge. Ele me pediu para ficar de olho, mas para só intervir se a senhora pedisse. A senhora pediu. Ele tirou do bolso um tablet e me mostrou uma planilha. Nomes de agiotas, valores, datas. A dívida de Leonardo não era de R$ 500, era de dezenas de milhares. Ele não estava em um buraco, estava em um abismo e estava tentando me puxar junto com ele. A descoberta do meu poder, naquele momento, não foi a de um botão secreto, mas a do poder da lealdade. O amor do meu marido, manifestado através de Gabriel, havia criado uma rede de proteção ao meu redor que nem eu mesma conhecia. E Leonardo, ao me ameaçar, não havia apenas atacado uma idosa indefesa. Ele havia declarado guerra a um legado. Uma guerra que ele já havia perdido. A chegada de Gabriel não foi o fim da batalha. Foi o começo da intervenção. A justiça para Leonardo não seria um par de algemas, mas algo muito mais difícil. A confrontação com a realidade. Gabriel sentou-se à minha frente na mesinha de centro e expôs o plano. Tia Iris, chamar a polícia agora só vai colocar o Léo na cadeia, onde ele vai se misturar com gente pior e sair de lá um criminoso profissional. O que ele precisa não é de punição, é de um choque de realidade e de tratamento. O plano era uma intervenção forçada, mas não daquelas que se vê nos filmes com abraços e lágrimas. Seria uma intervenção de consequências. Naquela mesma noite, Gabriel e seus homens levaram Leonardo, não para a delegacia, mas para um hotel simples, onde ele ficaria incomunicável por 24 horas, para a poeira baixar e a abstinência começar a bater, como Gabriel explicou. No dia seguinte, a cena estava montada na minha sala. Eu, sentada na minha poltrona, Gabriel, ao meu lado, e Leonardo, trazido pelos seguranças agora com os olhos de quem enfrentou a primeira noite de seus demônios sem o meu amparo. Ele sentou-se no sofá de cabeça baixa. Leonardo, comecei eu, e minha voz, pela primeira vez, não tinha o tremor do medo, mas o peso da decisão. Eu te amo. Você é o filho da minha filha. Mas o meu amor não vai mais ser o seu veneno. A partir de hoje, as coisas mudam. Gabriel colocou sobre a mesa 2 envelopes. Léo, disse ele, no tom de um irmão mais velho. Você tem 2 escolhas. A primeira está neste envelope. Ele abriu. Dentro, uma denúncia formal, já redigida com todas as provas das ameaças e da extorsão, pronta para ser protocolada na delegacia. Se você escolher este caminho, você vai para a cadeia. E eu, pessoalmente, me encarrego de que você cumpra cada dia da sua pena. A segunda escolha, continuou Gabriel pegando o outro envelope. Está aqui. Ele abriu. Era a matrícula de uma clínica de reabilitação para dependentes de jogo, uma das mais rigorosas do país. Você embarca amanhã. Ficará internado por 6 meses, sem contato com o mundo exterior. Terá que trabalhar na clínica,
seguir as regras e, pela primeira vez na sua vida, lutar para se salvar. E sua avó, durante esse tempo, terá a paz que você roubou dela. Leonardo levantou os olhos, cheios de pânico e raiva. Vocês não podem fazer isso. Me internar à força. Podemos, disse Gabriel com frieza. Com base na denúncia de ameaça e no seu histórico de dívidas, podemos solicitar uma internação compulsória. Mas estamos te oferecendo a chance de ir por conta própria. É a sua última ponte. Ou você a atravessa, ou nós a queimamos. Eu me levantei e fui até ele. Toquei seu ombro. Eu não estou te abandonando, meu filho, disse eu, as lágrimas finalmente vindo aos meus olhos. Estou te devolvendo a responsabilidade pela sua própria vida. É o ato de amor mais difícil que já fiz. A luta interna era visível no rosto dele. A arrogância, o vício, o medo. Por fim, ele desabou. Um choro convulso, o choro de um menino perdido que finalmente entendeu que o parquinho havia fechado. Eu aceito, ele sussurrou. Eu vou. Na manhã seguinte, eu o vi partir no carro de Gabriel. Não houve despedida. Apenas um olhar, um último olhar que misturava ressentimento e um pingo de esperança. A porta da minha casa se fechou, e pela primeira vez em anos, o silêncio que ficou não era de medo, mas de paz. Os 6 meses que se seguiram foram de uma solidão curativa. A ausência de Leonardo, que antes me aterrorizava, se tornou meu bálsamo. Reapropriei-me da minha casa, dos meus horários, da minha vida. Com a ajuda de Gabriel, que se tornou um sobrinho para mim, coloquei minhas finanças em ordem. Cancelei todos os cartões, renegociei as dívidas que Léo deixou no meu nome e, pela primeira vez, vi minha pequena aposentadoria sobrar no fim do mês. Comecei a fazer coisas que havia abandonado por causa dele. Voltei a frequentar o grupo de bordado da igreja, fiz novas amizades, comecei a caminhar no parque todas as manhãs. A cada passo, a cada ponto de linha na agulha, eu sentia que estava costurando de volta os pedaços de mim que o vício dele havia rasgado. As notícias de Leonardo vinham através de relatórios mensais da clínica, que Gabriel me repassava. O começo foi brutal. Crises de abstinência, revolta, negação. Pensei em desistir, em ir buscá-lo. Mas Gabriel, com a firmeza que eu precisava, me lembrava. É o processo dele, tia Iris. A senhora precisa confiar no plano. E eu confiei. No 4º mês algo mudou. Leonardo começou a participar da terapia, a trabalhar na horta da clínica, a escrever. Recebi a primeira carta dele. Não era um pedido de desculpas, mas uma confissão. Ele falava da raiva, do vazio, da vergonha. Era a primeira vez que eu o via ser verdadeiramente honesto. Quando ele saiu da clínica, não voltou para a minha casa. Gabriel o ajudou a conseguir um emprego em uma das empresas de seus clientes, um trabalho braçal em um depósito e um quarto em uma pensão. O primeiro salário ele usou para me comprar um porta-retratos novo, para substituir o que ele havia quebrado. Foi o primeiro presente que ele me deu com o dinheiro do seu próprio suor. Nossa reconstrução é lenta. Ele me visita aos domingos, traz pão fresco da padaria. Sentamos na cozinha e conversamos, não mais como vítima e carrasco, mas como 2 sobreviventes. Ele frequenta as reuniões de jogadores anônimos e está, um dia de cada vez, aprendendo a ser o homem que seu avô sempre soube que ele poderia ser. A lição que a ameaça do meu neto me ensinou é a mais dura de todas para uma mãe. O amor, às vezes, precisa ser cruel para ser bom. Ajudar nem sempre é dar. Às vezes é tirar. Tirar as muletas, as desculpas, a rede de segurança. É ter a coragem de ver quem amamos cair, na esperança de que encontrem a força para se levantar sozinhos. O botão secreto de Jorge não me salvou apenas de uma ameaça física. Ele me salvou de mim mesma, da minha necessidade de ser necessária. Ele me forçou a cortar o cordão umbilical que estava nos sufocando, e ao fazer isso me deu a chance não apenas de salvar a minha vida, mas de, talvez, um dia,
ter meu verdadeiro neto de volta. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.